Bom dia, galera. Tal como prometido, eu submeto agora mais um vídeo nesse formato de podcast, agora com o objetivo já de explicar conteúdos que eu tenho postado na página. O primeiro conteúdo que eu quero elucidar, trazer mais clareza a respeito, é o do conceito de feudalismo. Esse conteúdo eu postei em forma de PowerPoint, que foi organizado pela Secretaria de Educação de Pernambuco, e está muito bem estruturado. Você tem ali as balizas históricas, as datas, você tem tudo muito bem explicado, mas é importante esse vídeo aqui a fim de tentar explicar de uma maneira mais concisa esse processo, com mais clareza e de modo que talvez tire dúvidas que tenham ficado da leitura e etc. Facilitem mesmo o estudo desse material, uma vez que você tendo uma versão mais concisa, talvez seja melhor para você entender os detalhes ali. Bom, primeiro que a gente precisa definir é que feudo significa terra. Estamos, portanto, falando de um sistema que gira em torno de terra. O que é que gira em torno de terra nesse sistema? Basicamente tudo. Tudo gira em torno da terra. As relações econômicas, de trabalho, de política, até mesmo as religiosas, as pessoais, as interpessoais, tudo gira em torno da questão da terra, da questão do feudo. Guardem esse detalhe que é importantíssimo. O que acontece para que cheguemos a esse regime em que a Terra é tão importante? Os antecedentes da Idade Média, da Idade Média e do feudalismo são a queda do Império Romano, a queda do Império Romano que foi acarretada por vários fatores. Você teve a estagnação econômica, militar e política desse império, porque se tornou um império muito grande, muito difícil de administrar, que passou a amargar crises econômicas e começou a estagnar também no setor militar. A política era marcada por crises, disputas de poder. Então, todos esses fatores, com o tempo, e o próprio tamanho do império, sua imensidão para se administrar, foram chegando num ponto que a gente começou a ter uma dificuldade cada vez maior em manter esse império. Até que vem as invasões, que são um processo, na verdade, gradual. As invasões elas acontecem gradualmente, são basicamente povos de origem germânica, eslava, húngara e dentre outros, que vão invadindo o Império Romano e, na maioria dos casos, eles vão sendo acomodados pelo Império. Há um conflito inicial, mas o Império, que já estava enfraquecido, ele prefere acomodar essa galera, só que isso vai gerar também um enfraquecimento maior do Império, porque é um sinal, primeiro, que essa acomodação já era um sinal de que o Império Romano havia enfraquecido. E segundo, que você começa a ter um hibridismo político dentro do Império Romano, uma vez que ele permite que esses outros reinos, esses outros povos se estabeleçam, que é uma coisa também que contrasta com o que foi o Império Romano no passado. Você vai chegar num ponto que essas invasões elas vão culminar, enfim, na queda do Império Romano, quando você tem uma ordem invasora que vai ser bem mais agressiva e bem menos disposta a um acordo, a uma acomodação, e essa ordem vai levar o Império Romano à ruína. Quando o Império Romano ele cai, quando o Império Romano ele vai à ruína, vamos dizer assim, ele se desfragmenta, você vai ter um novo período, a Europa vai viver uma nova fase. Nessa nova fase, você tem o que ficou do Império Romano, vamos dizer, os frangalhos do Império Romano, e você tem os povos, os reinos que se estabeleceram ali no que era o Império Romano. Dentre esses reinos, um vai se destacar, que são os francos, o que nos leva ao segundo antecedente do feudalismo, que é a desfragmentação política que acontece após o governo do Carlos Magno. Mas bem, vamos falar dos francos e depois a gente explica o que é desfragmentação e o que isso tem a ver com o feudalismo. Quando o Império Romano cai, a gente entra num novo período histórico, que é o que a gente chama de Idade Média. A Idade Média não é exatamente a mesma coisa que o feudalismo. O feudalismo acontece dentro da Idade Média, mas a Idade Média ela passa por várias fases. No primeiro momento, após a queda do Império Romano, a gente tem um momento meio que de reorganização do que se existia até então. Nesse período de reorganização, você tem esses reinos, né, que invadiram o Império Romano, que se estabeleceram ali. Você tem o que restou do Império Romano e você tem um tipo de acomodação que envolve conflitos, que envolve disputas, mas que vai acontecendo e no qual, inclusive, a Igreja Católica ela tem uma importância fundamental, porque ela vai ser meio que uma instituição que intermedia as relações entre esses povos tão diferentes
de modo que inclusive muitos deles vão se converter ao catolicismo até com o fim político de se integrar àquele território, àquela cultura. Então, acaba que a religiosidade se torna um ícone cultural, um elemento de identidade capaz de fazer com que haja uma conciliação ali. E esse processo de conversão vai ser gradativo, muitas vezes ligado a essas questões políticas. Dentre esses povos que invadem, um povo vai ter destaque, são os francos. Os francos eles vão se destacar, pois eram militarmente muito hábeis, tiveram um passado glorioso na região com Clovis, que foi um rei da dinastia merovíngia, e esses caras eles eram ótimos guerreiros, e isso faz com que eles entrem em destaque e tal, e eles vão se aproximando inclusive da Igreja Católica também, há uma questão de conversão, etc. Só que esses caras também vão passar por sucessivas fases. Depois do Clovis há um declínio dessa galera, dos francos, e eles vão ficar meio que apagados até surgir uma figura, um cara chamado Carlos Magno, que era prefeito do Palácio Imperial. Carlos Magno era um militar muito hábil que guiou os francos em decisivas batalhas contra os muçulmanos que nesse período tentavam invadir a Europa. Então haviam conflitos entre os muçulmanos e os europeus. E nesse período havia uma tentativa deles dos muçulmanos, dos árabes se expandirem para a Europa. O Carlos Magno ele foi essencial, Carlos Magno não, Carlos Martel, o nome do sujeito, da figura. Carlos Magno é mais para frente, eu estou adiantando os fatos, Carlos Martel, estou falando aqui do Carlos Martel, Carlos Magno vem depois, é o neto dessa figura aqui, para a gente já adiantar. O Carlos Martel, que era esse sujeito, que era prefeito do Palácio Imperial, ele vai ser uma figura essencial, uma figura muito importante nessas disputas com os árabes. Ele vai infligir várias derrotas aos árabes e vai garantir que a Europa não fosse dominada por eles, não fosse ocupada por eles. Isso vai fazer com que ele se torne uma figura muito aclamada e tal. Só que o Carlos Martel não era da dinastia real. Ele era um cara, ele era um guerreiro importante e tal, mas não era, não era um sucessor ao trono. O filho dele, vendo a popularidade que o pai havia alcançado, ele resolve dar um golpe de Estado, retirar os merovíngios do poder, a dinastia merovíngia do poder, que era a que mandava até então, que era a do Clovis, lá do passado, e estabelecer uma nova dinastia. Esse cara se chamava Pepino. Sim, o nome dele era Pepino. Ele não era um vegetal, um ser humano, mas o nome dele era Pepino. Uma curiosidade, inclusive. Um nome bem peculiar pra gente, né? Mas esse cara, chamado Pepino, ele resolve dar um golpe de Estado e fundar uma nova dinastia que ele vai chamar de Carolíngia, em homenagem ao pai dele, Carlos Martel, que foi prefeito da cidade imperial, que derrotou os árabes e se destacou. Pepino ele não vai ter tanto destaque na política europeia do período. Em compensação, seu filho, Carlos Magno, vai. O Carlos Magno ele vai ser o cara que vai se tornar a figura mais icônica do período medieval, porque ele vai estabelecer um reino, um império poderoso, consolidado, centralizado, vai ter uma relação muito estreita com a Igreja Católica, que, como eu falei, era uma instituição importante nessa época, tinha uma dimensão importante nesse período, e a partir dessa dimensão, dessa relação estreita com a Igreja, ele vai promover uma expansão temporal do reino dele, ocupando cada vez mais territórios da Europa, submetendo os outros povos, os outros reinos ao domínio dele, e também religiosa, ao também expandir o catolicismo aonde ele ainda não havia chegado, onde ele ainda não havia sido professado na Europa. Então, há esse alinhamento entre política e religião, e o Carlos Magno ele faz essa aliança com a Igreja e ele promove uma expansão militar, que também é uma expansão política, que também tem um sentido religioso. E ele consegue estabelecer um grande império, estabelecer um grande império na Europa, que talvez tenha até algum vulto do que foi o Império Romano no passado, ao ponto da Igreja Católica, inclusive, coroar ele como imperador romano, que seria uma grande honraria. O Carlos Magno ele estabelece um sistema burocrático, que é um sistema burocrático, é um sistema de cobranças de impostos, de fiscalização, que garanta alguma segurança ao território, etc. Ele também vai promover um renascimento cultural, um renascimento comercial. O comércio ele vai ter uma reação nesse período que ele não tinha há muito tempo, e ele vai até promover a expansão de escolas. Então é um cara que faz muita coisa e que se destaca muito nesse período.
Só que o Carlos Magno uma hora vai morrer, porque todo mundo morre, e o reino dele então é dividido por 4, os 4 filhos do cara. Esses filhos dele não vão ter a mesma habilidade do pai em administrar o império. Primeiro que o império já estava dividido, descentralizado, isso aí já é uma coisa que quebra muito. Então, é uma coisa que já complica. E eles também não vão conseguir manter cada qual seu império da maneira que o pai manteve todo o seu império consolidado. Essa inabilidade deles vai acarretar um processo crescente de descentralização do poder. O que é essa descentralização do poder? Bom, basicamente, quando você não tem um poder central firme, os poderes locais eles vão se fortalecendo. Quais eram esses poderes locais? A gente volta aí ao senhor feudal, a gente volta aí à questão do feudo. Esses poderes locais eram os poderes ligados ao feudo. Eram os senhores feudais, uma nobreza ligada à terra, uma nobreza de sangue, que era ligada à terra e que era ligada à guerra. Basicamente, os senhores feudais eles eram descendentes de figuras proeminentes ligadas ao exército, guerreiros que eram importantes para a sociedade, por causa de suas conquistas conseguiram terras, e essas terras eram passadas de pais para filhos que assumiam as obrigações militares de seus pais, logo era uma nobreza de sangue. Não era qualquer um que virava senhor feudal, era o cara que descendia, e por causa dessa descendência de um nobre, de um guerreiro, de uma figura da nobreza, ele também era nobre, senhor feudal, tinha a terra, tinha essas atribuições. O senhor feudal, como dono do feudo, ele mandava naquele território, o território era dele. E ele estabelecia uma relação com a galera que trabalhava no feudo, que é uma das particularidades, que é uma das questões fundamentais desse sistema feudal. Lembra que eu falei que tudo girava em torno da terra? Então, o senhor feudal ele estabelecia uma relação que era uma relação que a gente chama de suzerania e vassalagem. Como isso funcionava? A galera que precisava trabalhar na terra do senhor feudal, porque não tinha para onde ir, porque tinha medo também de novas hordas invasoras ou dos muçulmanos invadirem, então a pessoa precisava ficar numa terra, porque terra era um sinônimo de proteção, além de sustento, ela aceitava fazer um acordo com o senhor feudal, e dentro desse acordo havia uma série de obrigações que essa galera, que a gente chama de servos, eram chamados servos, se colocavam na condição de vassalos, enquanto o senhor feudal se colocava na posição de suzerano, que era o dono da terra, o cara que tinha um poder. Essa relação, esses vassalos, esses servos, eles tinham que pagar tributos em forma de produção, eles tinham obrigações civis, tinham obrigações militares, e eles tinham a possibilidade de não abandonar a terra. Eles tinham a obrigação de não abandonar a terra, que também era uma segurança de que seus filhos poderiam ficar lá também. Então, ao mesmo tempo que era uma obrigação, era algo que, por um outro lado, trazia segurança. Só que era uma relação muito desigual, vamos falar a verdade, porque basicamente os caras trabalhavam lá, eles tinham que pagar uma boa taxa de tributos daquilo que eles lucravam, daquilo que eles conseguiam em termos de produção. Então, assim, não era uma bondade do senhor feudal, pelo contrário, basicamente o senhor feudal não trabalhava, isso é importante frisar. O senhor feudal ele arrendava as terras dele, e a partir dessa relação, como ele fazia isso para várias famílias, o feudo ele variava de tamanhos, então era comum que você tivesse várias famílias camponesas instaladas ali. O senhor feudal ele não trabalhava, ele vivia da produção daquela galera, porque aquela galera tinha que pagar impostos em forma de produção. Então essa produção era bastante para sustentar, e às vezes havia até um excedente de produção que alguns senhores permitiam que os servos vendessem nas feiras e etc. Então, esse cara, senhor feudal, ele vivia dessa produção, e era uma relação muito desigual essa, porque ele tinha um lucro muito maior, ele estava numa relação muito superior, muito mais lucrativa nessa relação aí do que o servo, porque o servo tinha que arcar com um monte de obrigações, enquanto o senhor feudal ele praticamente só se beneficiava da coisa toda. Então você tem esse sistema, tem essa relação de trabalho, de suzerania e vassalagem, e um sistema que tudo gira em torno da terra. Nesse período você tem uma estagnação do comércio, o comércio permanece, mas ele vai estar fraco, vai estar enfraquecido. Mais tarde você vai ter uma classe que começa a exercer o comércio de uma maneira própria, que vai ser a burguesia, mas nesse momento o comércio está meio que estagnado, e ele se limita muito a essas feiras que eu falei para vocês de excedente.
ou algumas figuras, alguns sujeitos que abandonam o feudo para trazer produtos de outras regiões e tal, mas isso não era uma coisa muito comum no período, não no auge desse sistema feudal, onde a coisa fica muito fechada na terra, muito centralizada na terra. Então a gente está falando de um período de descentralização política, a gente está falando de um período em que a gente tem um protagonismo do senhor feudal, da terra, então o poder está concentrado nesses senhores feudais, portanto ele está descentralizado, o rei não manda muita coisa, e tudo gira em torno dessa terra. As relações de trabalho, como eu falei para vocês, suzerania e vassalagem, o servo lá, ele trabalhava com a família dele, boa parte da produção ia para o senhor, e além disso ele tinha várias obrigações a cumprir, mas não podia reclamar, porque a terra era do senhor. Você tem uma nobreza, essa nobreza que era constituída pelos senhores feudais é uma nobreza de sangue também, então eles sempre teriam a terra, isso não era uma coisa que poderia ser usurpada ou comprada, enquanto o servo sempre seria o servo, porque ele não tinha terra, e dentro desse mundo feudal, você tem o vulto da igreja, a questão da igreja, que era uma instituição poderosíssima que tinha muita influência na sociedade do período, tanto no feudo quanto em relação aos reis que ainda que estivessem enfraquecidos, né, ainda eram figuras que tinham algum destaque, e a Igreja Católica tinha um papel muito essencial nesse período, inclusive a alta cúpula da Igreja Católica era constituída de nobres, de filhos de senhores feudais que iam ingressar na vida religiosa porque queriam estudar ou porque era interessante para a família ter um filho, um parente no feudo a fim de exercer maior influência na sociedade. E, inclusive, alguns servos também conseguiam engajar seus filhos na vida religiosa a partir de um favor do senhor feudal, que permitia que o filho fosse padre, a fim de que o filho não tivesse que ficar trabalhando no feudo. Era o serviço, muitas vezes, eclesiástico para um servo, era o modo de você não ficar preso naquela lógica de trabalho braçal e tal. Então era um modo de você ter um trabalho um pouco diferente, que seria o trabalho eclesiástico, mas que também estaria, pelo menos nesse caso do padre que veio do primato, né, que era um servo, preso ao senhor feudal, porque muitas vezes ele teria também obrigações para com o senhor feudal e ele seria um padre que atuaria ali dentro daquele feudo, então ele estaria ainda submetido ao favor, vamos dizer assim, do senhor feudal. E é importante dizer que existe uma filosofia em torno do feudo. O feudalismo ele é um sistema, como eu estou falando para vocês, em que tudo está girando e se relacionando com a terra, a religião, a política e tal. Inclusive a igreja, mencionei a igreja, ela legitimava esse poder do senhor feudal como uma coisa que era divina, de modo que a filosofia católica nesse período, a filosofia cristã nesse período afirmava que aqueles que nasceram nobres, aqueles que nasceram filhos de senhores feudais, a nobreza, eles nasceram para o governo, eles nasceram para mandar, eles nasceram para ter terra, eles foram predestinados a isso. E aqueles que nasceram na servidão, eles nasceram para servir. E a igualdade, ou pelo menos apenas vamos dizer assim, a igualdade não, mas isso só seria mudado, segundo essa filosofia, no além-túmulo, no céu, quando o pobre, quando o servo, ele seria enfim exaltado, e quando o nobre, ele responderia de acordo com seus atos, se foi bom ou se não foi. Então, a Igreja Católica legitimava essa desigualdade. Se você nasceu servo, você nasceu para ser servo, para servir, e a sua exaltação vai vir no céu. Se você nasceu nobre, você nasceu para governar. Então, isso era legitimado e há uma dimensão de feudo maior, como se o senhor feudal fosse feudo dentro da sua terra, o rei fosse o grande senhor feudal daquele reino, e Deus fosse o grande senhor feudal do universo. E a igreja representava esse grande senhor na terra, o que obviamente explica a grande influência que ela tinha nesse período histórico. Então, basicamente é isso. Espero ter explicado de uma maneira clara. Estou sempre aberto a responder dúvidas, questionamentos de vocês e espero que tenha dado para compreender o que foi esse período e que é uma questão que, na verdade, não é uma questão de difícil compreensão se vocês não perderem esse fio da meada, que feudo significa terra e a gente está falando de um sistema que gira em torno da terra, que tudo gira em torno da terra. Então, tudo que a gente abordou parte desse pressuposto. Então, se vocês partirem daí e forem construindo o conteúdo, o conhecimento, vocês não vão se perder e não vão ter dificuldades. Então, basicamente,
Isso, espero que vocês gostem desse novo material e espero que tenha ficado compreensível. Pretendo fazer outros semelhantes, como já falei com vocês, sempre de modo a facilitar o máximo possível o aprendizado e melhorar a nossa interação. Um grande abraço a todos.